Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal que eu elaboro, penso para facilitar o seu dia a dia, para trazer um olhar mais simples para as questões de gestão, seja de segurança, seja de qualidade, seja de meio ambiente. Hoje, focando nessas questões de facilitar o seu dia a dia, eu quero fazer uma leitura, uma interpretação de uma norma regulamentadora que vai entrar em vigor agora, ou que entrou em vigor agora em outubro de 2022, uma norma regulamentadora muito importante, que é a NR33. Se você está acompanhando aqui no vídeo, eu já fiz alguns vídeos sobre essa norma e recentemente eu falei das capacitações. E quando a gente fala de capacitação, a gente tem que falar de responsabilidade. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre campo de aplicação, definir, mas trazer para vocês os critérios de definição e do campo de aplicação dessa norma e falar um pouquinho de responsabilidade. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para você se aprimorar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem. Então, como a gente viu, recentemente a NR33 foi alterada e entrou em vigor agora em outubro de 2022. E é uma norma que a gente tem que olhar com carinho. Não que as outras não precisem, né? Mas essa é uma norma que a gente está falando de espaço confinado. É uma norma que tem algumas características que vai colocar que o grau de risco de exposição ao perigo, né, desse colaborador, eu entendo que é uma norma, eu entendo que é algo um pouquinho maior do que a gente normalmente vê nas atividades. Então, todas elas têm o seu risco, todas elas têm o seu grau de risco, mas o espaço confinado tem uma particularidade. Por que ele tem uma particularidade? Porque existem alguns conceitos e o campo de aplicação que vai potencializar esse risco na execução da atividade. Então, o que ela traz? Primeiro, o que ela traz para a gente como campo de aplicação? Já falando da norma e dessas alterações, né? desse item, né? Então, primeiro que ela está dizendo lá que esta norma se aplica às organizações que possuem ou realizem trabalhos em espaços confinados. Muito bem. O que ela considera como espaço confinado? Não ser projetado para ocupação humana, possuir meios limitados de entrada e saída e que exista ou possa existir atmosfera perigosa. E ela já coloca no item abaixo o que ela considera como atmosfera perigosa. Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, então são duas coisas que podem afetar a saúde do colaborador. Presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde do trabalhador, ou seja caracterizada como uma atmosfera explosiva. Então, o que é um espaço confinado? Aquilo que não está projetado para a ocupação humana, que eu tenho meios limitados de entrada e saída e que possa ter uma atmosfera perigosa. Então, a importância de você olhar para o ambiente de trabalho, da realização da atividade, e você entender que aquela atmosfera que está dentro onde vai ser realizada a atividade é uma atmosfera perigosa com base nos critérios que ela está trazendo ali para você. Na falta de oxigênio ou no excesso de oxigênio. As duas condições vai causar um dano à saúde do colaborador, ou até mesmo a morte. A presença de contaminantes. E aí, esses contaminantes não é qualquer contaminante, são os contaminantes que vão trazer algum agravo à saúde do colaborador. Por exemplo, eu estou trabalhando dentro de uma tubulação que tenha gases asfixiantes, eu tenho gases corrosivos, eu tenho substâncias que tenham possibilidades aí do contato dérmico causar alguma irritação ou algum agravo à saúde do colaborador. Então, em todos esses espaços, você pode ter aí uma condição que pode ser potencialmente perigosa. E também condições explosivas, né, com atmosferas explosivas. Então, a gente precisa olhar para isso.
O que não é caracterizado ou onde que essa norma não se aplica, né? Então, desculpa, os espaços, tudo aquilo que eu falei, ao contrário, é o que se pode, que não é considerado espaço confinado. E aí ela fecha este primeiro item de campo de aplicação, dizendo que os espaços não destinados à ocupação humana, com meios limitados de entrada e saída e utilizados para armazenagem de materiais com potencial para engolfar ou afogar o trabalhador, também são considerados como espaços confinados. Um exemplo claro disso, dessa situação que ele trouxe ali, que foge um pouquinho, né? Ou principalmente com essa questão de engolfamento e afogamento. Silos. Então, silos para armazenamentos de grãos, por exemplo, é uma característica de um espaço confinado. Ele não é projetado para ocupação humana, ele tem meios limitados de entrada e saída, não tem atmosfera perigosa, mas nós temos aí um risco de engolfamento e de afogamento. Então, uma característica aí para dar de exemplo para este item da norma, que é uma outra característica, né? Você pode chegar lá e falar assim, mas aqui eu não tenho um espaço confinado, porque é um silo, ele tem uma altura determinada grande, mas completa as características porque tenha o risco de engolfamento e de afogamento. Então, isso a gente vai determinar o que é espaço confinado e qual o seu campo de aplicação. Falando em responsabilidades, que é o próximo item que eu combinei com vocês para a gente tratar, vamos olhar aí. Qual que é a responsabilidade da organização? Eu tenho que indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento das atividades, das atribuições previstas na RNR 33. Eu tenho que assegurar meios e recursos para o responsável técnico cumprir as suas atribuições, assegurar que o gerenciamento de risco ocupacional contemple as medidas de prevenção para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com espaços confinados. Olha o gerenciamento de saúde e segurança dos riscos ocupacionais aparecendo aí. Importantíssimo, né? Providenciar a sinalização, providenciar a capacitação inicial e periódica, fornecer as informações sobre os riscos e as medidas de prevenção previstas no Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Mais uma vez aí, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, garantir os equipamentos necessários para o controle dos riscos previstos, assegurar a disponibilidade de serviços de emergência, supervisionar as atividades em espaços confinados executadas pelas organizações. Então, olha só a importância da responsabilidade da organização. Não tem como ela se abster, né? Não tem como ela dizer que não vai fornecer ou vai dizer que não tem como. Está aí, previsto em norma e tem que ser executado. O que cabe ao responsável técnico? Identificar e elaborar o cadastro dos espaços confinados, adaptar o modelo de permissão de entrada de modo a contemplar as peculiaridades do espaço confinado da organização. Olha só como é que a norma é inteligente, né? A gente está falando de adaptar o modelo. Se você olhar e quando você olhar para a NR33, você vai ver que um anexo dela lá, ela tem um modelo de permissão de entrada de trabalho em espaço confinado. Aquilo lá deve ser seguido fielmente? Sim e não. Por que sim? Porque lá estão os requisitos mínimos para você realizar uma atividade de forma segura e saudável. E não porque cada empresa é uma empresa. Cada empresa tem as suas características, cada empresa tem as suas peculiaridades. Então a ANR toma o cuidado e ela fala: olha, você pode utilizar o modelo que eu estou disponibilizando nesta ANR, mas faça a adaptação para a sua realidade. Não fique somente no que está escrito dentro da permissão de trabalho que eu estou disponibilizando. Faça análise crítica e crie a sua permissão de entrada de trabalho em espaço confinado. Lembrando que, como eu falei, o sim lá são requisitos mínimos. Então ali você vai minimamente atender o que está lá.
não retire informações dali, porque muito provavelmente você não vai estar cumprindo o que diz a NR33. Colocar algo a mais, sim, sempre viável, visto que você tem características aí para sua empresa ou características da sua empresa. Então, adaptar aí a permissão de entrada de trabalho, elaborar procedimentos, indicar equipamentos de trabalho em espaço confinado, elaborar o plano de resgate e coordenar a capacitação inicial. Então, são responsabilidades aí do responsável técnico. E do supervisor de entrada? Qual que é a responsabilidade dele dentro do espaço confinado? Emitir a PET, executar os testes e conferir os equipamentos antes da utilização, implementar procedimentos, assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis, cancelar os procedimentos de entrada de trabalho quando necessário, encerrar a permissão de trabalho após o término, a permissão de entrada após o término dos serviços, desempenhar a função de vigia quando previsto na permissão de entrada. Então, o supervisor e o vigia, o supervisor pode desempenhar a função de vigia e assegurar que o vigia esteja operante durante a realização dos trabalhos. Isso eu falei um pouquinho no vídeo anterior de capacitação. E o vigia? O que compete a ele, né? Permitir somente a entrada dos trabalhadores autorizados em espaço confinado, relacionados na permissão de entrada, manter continuamente o controle do número de trabalhadores autorizados ao entrar em espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade, permanecer fora do espaço confinado junto à entrada, em contato ou comunicação permanente, acionar a equipe de resgate interna ou externa quando necessário, operar os movimentadores de pessoas, ordenar o abandono de espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, não realizar outras atividades ou outras tarefas durante as operações em espaços confinados. Falei isso no vídeo anterior. Se você não viu, falo lá na capacitação, falo um pouquinho disso, né? Ele não vai ficar lá sentado na cadeirinha olhando ou realizando outras atividades. Ele está ali para vigiar, monitorar o que está acontecendo. Não realizar outras tarefas, isso eu acabei de falar, e comunicar ao supervisor de entrada qualquer evento não previsto. O vigia pode acompanhar a atividade de mais de um espaço confinado quando atendido os seguintes requisitos, né? Ele tem que permanecer junto à entrada do espaço confinado, dos espaços confinados, ou nas suas proximidades, podendo ser assistido por um sistema de vigilância e comunicação eletrônica. Que todos os espaços confinados estejam no seu campo visual, sem o uso de equipamentos eletrônicos, que o número de espaços confinados não prejudique as funções do vigia e que a mesma atividade seja executada em todos os espaços confinados sob sua responsabilidade. Sejam limitadas a permanência de 2 trabalhadores em cada espaço confinado e seja possível a visualização dos trabalhadores através de acesso ao espaço confinado. Então, e aí, quando assistido por sistema de vigilância e comunicação eletrônica, em conformidade com a análise dos riscos previstos nos procedimentos de segurança, pode ser dispensado o atendimento dos itens anteriores. Então, veja quanta responsabilidade tem a questão do vigia. Então, não dá para simplesmente ficar lá sentado, olhando ou desenvolvendo outra atividade. Tem muita coisa ali que ele é responsável e dizendo se for fazer de maneira adequada e for atender, ele não vai conseguir fazer outra atividade. Ele tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para monitorar dentro das suas responsabilidades. E os trabalhadores autorizados, as responsabilidades dele, eles têm que cumprir as orientações e os treinamentos e os procedimentos que estão previstos na permissão de entrada, utilizar os meios e os equipamentos fornecidos pela organização, conversar com o vigia ou com o supervisor de entrada sobre as situações dos riscos de segurança e saúde do trabalhador. Então veja só, basicamente o trabalhador autorizado ele tem que atender tudo aquilo que o vigia e que o supervisor de entrada estão solicitando e fazer os treinamentos, realizar as atividades de maneira segura para que não tenha aí nenhum agravo à saúde. E a equipe de emergência ela vai olhar para
para a responsabilidade, ela vai olhar para esse espaço confinado e assegurar que as medidas de salvamento e primeiro socorro estejam operantes e executá-las em caso de emergência. E participar dos exercícios de simulado anual de salvamento que contemple os possíveis cenários de acidentes em espaços confinados, conforme previstos no plano de resgate. Então, trouxe para vocês aqui as responsabilidades aí das diversas funções das atividades dentro do espaço confinado, conforme a última revisão dessa norma tão importante e que se faz necessário. Veja o tamanho da preocupação da NR33 na realização dessas atividades. E ela traz claramente o que cada uma dessas funções tem que executar. Então não dá para levar o espaço confinado como uma atividade como outra qualquer. Tem que ser executado de maneira consciente, coerente com a norma e com responsabilidade. Não dá para entrar numa vala de esgoto, por exemplo, sem olhar para essas responsabilidades, sem olhar para essa norma. Então, tá aqui mais uma dica, mais uma discussão. Deixe o seu comentário, veja o que você tem aí de opinião sobre estes temas, entre outros, e escreva aqui para que a gente possa conversar, que a gente possa melhorar esse conhecimento, ter outros pontos de vista referente a estes itens, entre outros aí que você tenha. Então, o vídeo de hoje é para isso, deixar isso aí para vocês, para que você possa aí melhorar a sua gestão, reforçar caso você já tenha lido, e se você não leu a norma, trazer um esclarecimento para você aplicar na sua gestão de saúde e segurança dos colaboradores. Eu fico por aqui. Não esqueça, né? Falei do comentário, mas caso você não é inscrito, se inscreva. E tem aqui na descrição, tem as redes sociais, as minhas redes sociais para você aproveitar aí. Inclusive, eu sempre deixo em destaque um curso de capacitação desenvolvido por mim, com a minha experiência, com o meu olhar, para você enriquecer o seu conhecimento e melhorar tanto profissionalmente quanto a sua gestão, seja de segurança, meio ambiente e qualidade, né? Então aproveite. Né? E a gente se encontra, lógico, no próximo vídeo.